Estimados estudantes, estimadas estudantes, é um prazer receber vocês todos e todas aqui nesse curso avançado de Direito Constitucional que aqui a rede LFG está oferecendo. Meu nome é Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, eu sou Procurador Regional da República em São Paulo, portanto, sou órgão do Ministério Público Federal, já promovido por antiguidade, é verdade, mas já promovido e, portanto, atuo perante o Tribunal Regional Federal. Na verdade, atualmente sou Procurador Regional Eleitoral, né? É uma função que se pode exercer e atuo perante o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Tive chance e oportunidade de estudar, de fazer pós-graduação e, portanto, sou mestre e doutor em Direito do Estado. E tenho também uma certa vivência com esse negócio de concurso público. Na verdade, eu prestei muitos deles, né? Fui reprovado em alguns, mas vou contar aqui para vocês aqueles nos quais, afinal, eu tive êxito. Então, eu fui defensor público aqui em São Paulo, numa época que a Defensoria Pública não tinha se constituído e era exercida pela Procuradoria de Assistência Judiciária aqui de São Paulo, uma função que tenho muito orgulho. Depois disso, fui promotor de justiça aqui em São Paulo. E depois disso, passei no concurso do Ministério Público Federal, onde estou até hoje. Isso foi em data incerta do século passado, vamos deixar assim. Então, eu tenho uma boa experiência com esse tema de concursos públicos e me pareceu muito oportuna essa oportunidade aqui criada pelo LFG. Eu sou professor dos cursos regulares, né, de Direito Constitucional, aqui também na casa, e o que eu observo é que muitas vezes, pela premência do tempo, pela necessidade de apresentar um tema inicialmente, a gente acaba deixando alguns temas ficam de fora. Isso é normal, isso é cotidiano. Então, essa oportunidade aqui do curso avançado é justamente para identificar aqueles itens sobre os quais normalmente não se fala muito, ou não se fala com um certo aprofundamento nos cursos regulares e oferecer para vocês essa experiência diferenciada. Para preparar as aulas, a temática e as aulas que eu passarei a vocês, eu fiz uma análise exaustiva dos editais dos principais concursos públicos do país. Então, examinei editais como os da magistratura federal, como o de algumas magistraturas estaduais, do Ministério Público Federal, de vários ministérios públicos estaduais e também de concursos como o concurso para a AGU, que é um concurso bastante sofisticado, concurso para as defensorias públicas, a Defensoria Pública da União, examinei também o edital de algumas defensorias, e eu surpreendi, né, alguns pontos que são incomuns num curso regular. E, portanto, é sobre esses temas que eu vou tratar com vocês nessa aula e nas aulas que virão. Espero que vocês gostem e vejam que esse é um curso de sobreposição. Então, a suposição é que vocês já tenham aquele estudo inicial e importante do direito constitucional e possam agora se dedicar a esse aperfeiçoamento ou mesmo ao conhecimento de tópicos que não tinham sido dados ou não tinham sido dados com esse aprofundamento que vocês verão, ok? A aula de hoje, para minha alegria, começa com a história constitucional brasileira. Nós falaremos nos blocos seguintes sobre história constitucional brasileira. Vocês verão, então, que é uma mistura de história com direito, com ciência política. Eu, particularmente, gosto muito, né? Aí vocês vão dizer, professor, o senhor tem que gostar, o senhor está dando aula, né? Ainda bem que o senhor gosta. Mas, de verdade, o que eu quero dizer é que, na minha percepção, o aluno que conhece a evolução histórica
constitucional brasileira, o estudante que consegue surpreender o que parece novo, mas na verdade não é, consegue surpreender alguns temas que preocupavam os nossos ancestrais e continuam nos preocupando. O aluno que consegue identificar que algumas soluções da vigente Constituição, na verdade, tiveram origem num momento político-econômico totalmente diferente. Enfim, isso contribui muito para uma compreensão do direito constitucional, para um método de análise do direito constitucional, para além do mero direito positivo, né? O artigo está aqui, vamos olhar o que está dizendo esse artigo. Então, me parece que é, na verdade, muito importante e não é à toa que os concursos, em geral, solicitam esse tema, né? A evolução constitucional brasileira. Então, o nosso curso será acompanhado aqui de um material, são uma série de slides, né? Que eu acho que podem ajudar nessa visualização da experiência constitucional brasileira. Então, começando, vejam só, essas são as constituições que tivemos. Essas são as constituições do Brasil independente, né, sobre elas que eu vou falar. Então, tivemos a Constituição de 1824, tivemos a Constituição de 1891, a Constituição de 34, a Constituição de 37, de 1946, de 1967, tivemos a Constituição de 1969, deixa eu fazer um asterisco aqui nela. Aqui, olha, um asterisco em vermelho, porque isso aqui é um tema controverso, se houve mesmo uma Constituição em 1969. E, bom, o que não é controverso é que estamos sob a vigência da Constituição de 1988. Então, é a história dessas constituições, é um pouco dos tempos que levaram a essas constituições, algumas das soluções adotadas por elas e como tudo isso repercute na situação constitucional brasileira atual. Essa é a nossa aula. Eu espero, sinceramente, que vocês gostem. Ok? Bom, como é que a gente começa? Olha só, colegas, parece um acaso, mas nós vamos começar o nosso curso com a Noite da Grande Agonia. Vocês já ouviram falar da Noite da Grande Agonia? Olha só, o que foi a Noite da Grande Agonia? Depois isso aqui vai estar no material, tá ok? Para vocês depois fazerem anotações. Mas o que foi a Noite da Grande Agonia? O Brasil independente, né, conseguiu arrancar de Dom Pedro I a promessa de uma Assembleia Constituinte. Então, o Brasil não apenas seria um país independente, como ele teria uma Constituição que se supunha moderna, uma Constituição que se supunha liberal, e, para tanto, se instaurou, né, uma Assembleia Constituinte lá no Rio de Janeiro, lá na corte, né? E, enquanto isso, claro, o imperador já governava, mas havia essa Assembleia com representantes eleitos e que tinha o objetivo de efetuar a primeira Constituição do Brasil, ok? Evidentemente, os debates eram muito acalorados e havia, naquele momento, ao mesmo tempo, a figura do imperador ela era vista, né, com uma mistura de satisfação e desconfiança. Em primeiro lugar, satisfação, porque ele proclamou a independência do Brasil, né, ele teve esse papel importantíssimo, mas ao mesmo tempo com desconfiança, porque ele não apenas era português, né, como ele era o herdeiro do trono de Portugal. E havia muito receio de que ele pudesse privilegiar os portugueses ou pudesse levar o Brasil a uma nova união com Portugal. Ou seja, o ambiente tinha essa ambiguidade.
E nesses trabalhos, então, o imperador, a princípio, acompanhava ao longe esses trabalhos da Assembleia Constituinte. E foi nesse momento que a Assembleia Constituinte cometeu um erro, provavelmente, a gente poderia dizer assim, né? A comissão que estava ali cometeu um erro, ela fez uma confusão que de vez em quando eu ainda surpreendo, né? Nos tempos atuais, essa confusão. Mas é algo que vocês sabem com tranquilidade hoje. Uma modificação constitucional, pensem na Constituição de 1988, uma mudança constitucional, uma emenda constitucional, é feita pelo Congresso Nacional. Não há a figura da sanção ou veto numa emenda constitucional. A emenda constitucional, sabemos hoje, né, poder constituinte reformador, ela é promulgada pelas casas legislativas. Uma emenda constitucional é assim. Agora, um projeto de lei, seja ele um projeto de lei ordinária, seja ele um projeto de lei complementar, o que as casas legislativas fazem é aprovar um projeto. Para que esse projeto se transforme em lei, há necessidade da deliberação executiva, ou seja, o Poder Executivo vai sancionar aquele projeto, ou pode eventualmente vetar aquele projeto, né? Ou seja, a elaboração das leis que vão reger o país no cotidiano, né, envolve essa colaboração entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Então, hoje isso para nós é muito claro, mas naquele momento em que se estava elaborando a Constituição brasileira daquele começo do século XIX, acho que isso não estava tão claro, e aprovaram um texto que dizia que o Congresso teria os projetos de lei, né, que viessem do Congresso não seriam levados ao imperador para sanção ou veto. E, portanto, a Casa Legislativa ia resolver definitivamente sobre leis, todas as leis que fossem valer no Brasil. Ora, é fato histórico que quando a comissão resolveu levar isso, mostrar para o imperador o que eles estavam fazendo, eles foram com medo, porque eles disseram, puxa vida, mas aqui a gente está tirando, né, a possibilidade do imperador atuar em relação às leis. Mas o que se diz é que essa comissão foi muito bem recebida por Dom Pedro I. Né? Ele recebeu muito bem essa comissão, a comissão voltou lá toda alegre, toda feliz, e mal chegou, né, de volta lá aos trabalhos da Assembleia Constituinte, se deparou com a seguinte proclamação de Dom Pedro I. Vejam só. Havendo eu convocado, como tinha direito de convocar, a Assembleia Geral no ano passado, hei por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembleia e convocar uma outra, a qual deverá trabalhar sob o projeto de Constituição que eu hei de em breve apresentar, que será duplicadamente mais liberal do que a extinta Assembleia acaba de fazer. Ou seja, quando chegaram lá, descobriram que o Dom Pedro tinha empastelado os trabalhos constituintes, né? Claro, não foi só por causa desse assunto do veto, havia uma agitação, havia, enfim, vários outros temas, mas esse estava incluído. E, portanto, quando voltaram lá, descobriram que tudo o que estavam fazendo ia ser desprezado e a Assembleia ia ser destituída. Por que se chama esse episódio histórico, ficou conhecido como a Noite da Grande Agonia, né? Porque os parlamentares, alguns parlamentares, resolveram
resistir à ordem do imperador. Resolveram permanecer no recinto onde se estava lá discutindo e debatendo a Assembleia, a Constituinte, né? E passaram lá em ato de resistência os parlamentares diante dessa destituição feita pelo imperador, né? Então vamos ficar aqui, daqui não saímos, vamos resistir, mas aí alguns foram saindo, né? O fato é que alguns foram saindo, e aí ficou lá uma parte recalcitrante, e aí o que fez o Dom Pedro I? Mandou a tropa, né? Mandou a tropa na madrugada do dia 23 de novembro de 1823 resolver o problema. Então os parlamentares foram presos, foram exilados, inclusive os Andrada, né? Foram exilados, e foi o fim dessa Assembleia Constituinte, que levaria a nossa primeira Constituição, e justamente entrou para a história como a Noite da Grande Agonia. Muito bem. Curiosamente, porém, Dom Pedro I cumpriu o que tinha prometido, né? Ele tinha prometido que ia convocar uma comissão, né? Que ia convocar um pessoal para fazer outro projeto de Constituição. Aquele não estava bom, ia fazer outro, que seria um projeto liberal. E, de fato, o Dom Pedro chamou uma comissão lá de 10 amigos que redigiram o texto que se tornou a primeira Constituição do Brasil. Okay? Tem um livro maravilhoso que eu recomendo para vocês, aliás, engraçadíssimo de ler, que é Oxalaça, do José Roberto Toureiro, né? Francisco Gomes da Silva, Oxalaça. Esse Oxalaça era um amigo próximo do imperador Dom Pedro I, e segundo, né, os rumores que havia à época, esse Chalaça cuidava dos dois assuntos que eram mais caros para o imperador. O imperador gostava muito de cavalos, gostava muito de equitação, e, portanto, esse Francisco Gomes da Silva era o cavalariço do Dom Pedro I. Mas o Dom Pedro também tinha uma fama muito consolidada de mulherengo, né? E esse Francisco Gomes da Silva parece que ajudava Dom Pedro nesse quesito, né? Chamava, né, moças avisadas e desavisadas para frequentar lá o Palácio Imperial. E consta que esse Francisco Gomes da Silva teria sido um dos mentores da Constituição de 1824. A nossa primeira Constituição, portanto, surgiu a partir dessa outorga feita pelo imperador Dom Pedro I, a partir de uma comissão de amigos por ele mesmo escolhida, e que fez uma Constituição inspirada, claro, né, na pessoa do imperador. A Constituição foi muito generosa com ele, mas também a promessa de Dom Pedro de que a Constituição seria liberal foi cumprida. A Constituição de 1824 era uma Constituição liberal para os padrões da época. Ela estava em sintonia com o que se fazia na Europa, no sentido de não ser, enfim, de prever direitos, de prever garantias, etc. Com o olhar de hoje, né, quase 200 anos passados, a gente se dá conta de que essa Constituição não fez uma coisa que teria sido revolucionária na história do Brasil. Teria sido maravilhosa, teria sido revolucionária, e essa Constituição não fez, que era libertar, acabar com a escravatura, né? Essa Constituição não fez isso. Posto, quer dizer, indicada essa fraqueza tremenda, a Constituição era moderna para os padrões da época. Mas vejam só, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Olha só,
essa Constituição diz o que normalmente os governantes pensam, né? Os governantes pensam que, olha, já que eu estou aqui, meu amigo, aqui nada me pega, nada me cola, né? Bom, mas felizmente estamos noutra quadra constitucional. Mas essa Constituição diz mais ou menos o que vai na cachola de muitos governantes, ou seja, não estar sujeito a responsabilidade alguma. Então o imperador estava acima. Não é que ele estava acima da lei, ele estava acima da própria Constituição, né? Aliás, ele tinha outorgado a Constituição. Outorga de Constituição é uma expressão que indica que essa Constituição veio de cima para baixo. Não foi uma Constituição feita pela sociedade, foi uma Constituição dada, né, pelo príncipe, dada pelo governante. E a nossa primeira Constituição foi assim.